Você já parou para pensar os três maiores erros que faz a mulher 40 a mais perder massa muscular? Tava pensando nisso, tava conversando com uma paciente e aí eu falei, ó, acho que talvez o principal erro seja vocês querer secar a todo custo. Secar a todo custo eu acho que é o pior erro da mulher, cara. E eu vou explicar o porquê, quer ver? O primeiro ponto é que a mulher nos 40 a mais, todo o sistema reprodutivo dela já começa a mudar, os hormônios começam a mudar. Ela vai começar a ter alterações hormonais, mas também sim emocionais. Ela vai começar a ter uma certa mudança de entender que aquele ciclo reprodutivo dela também está passando. E isso também vai alterar ali alguns sentimentos nela, querendo ou não, isso pode afetar. Tem mulher que às vezes sonhou a vida inteira a ter filho e talvez não conseguiu. Tem outras que não queriam ter filhos e conseguiram. Mas fato é que quando você chega ali aos 40 anos, haverá essa mudança, 40 a mais, vai começar a ter essa mudança. E eu já conversei com muitas mulheres pacientes, amigas, conhecidas, e como é um tema que eu gosto e que eu trago aqui pra gente conversar, eu sempre tento escutar da outra parte, lá daquele lado. Muitas vezes uma pequena frase, um pequeno sentimento vai trazer uma bela de uma essência, né? E muitas falam assim que, querendo ou não, elas sentem. E essa mudança, tanto hormonal quanto também essa mudança de sentimentos, vai fazer com que ela queira refletir, de certa forma, no seu físico, né? Então, muitas vezes a mulher vai querer ficar seca a todo custo. E eu acho que esse é um grande erro, cara. De verdade, eu acho que esse é um grande erro. Por quê? Porque aí você coloca em pauta a massa muscular. E o brasileiro, o ser humano, acho que no geral, ele é imediatista. Então, secar a todo custo. Agora, faz muito sentido, porque você quer ficar bem na frente do espelho e tudo mais. E se para isso, vou perder massa muscular, tá tudo bem. Só que você não pensa que agora nós chegamos, nesse caso dos 40 a mais, chegamos na metade da montanha. A expectativa média de vida hoje é uma média de 80 anos. Então já chegamos na metade da montanha. Ah, Dani, mas pô, então teria mais 40 anos para frente. Não, veja bem. Veja bem. Ali entre os seus 60, na mulher entre 60 anos, já começa uma coisa chamada sarcopenia. E por isso que a gente fala em média, né? Porque se você. Sarcopenia, para quem não sabe, é uma redução da massa muscular, do tecido muscular, e isso é fisiológico, vai acontecer com todo mundo. Só que isso vai acontecer com alguns mais rápido e outros vai acontecer mais devagar. Beleza, Dani. Como é que a gente identifica isso? Depende muito de como você levou o seu estilo de vida. Então, se foi uma pessoa que a vida inteira foi extremamente ativa, foi uma pessoa que extremamente fez atividade física, que se alimentou bem, ela vai chegar no processo de sarcopenia, só que com muito mais massa muscular, e isso vai ser atenuado, né? Então, a sarcopenia vai sofrer menos os danos da sarcopenia, por mais que vai acontecer a sarcopenia com ela. Ah, Dani, eu sou uma pessoa que eu não treinava, e aí lá nos meus 40 anos eu quis secar a todo custo, e nessa de secar a todo custo, eu perdi muita massa muscular. Então, nesse caso, a sarcopenia vai te impactar muito mais. E por que que esse talvez seria um grande erro? Porque quando nós falamos que agora já estamos na metade da montanha, a partir de agora é ladeira abaixo. Não que esse seja um problema, né? Depende da forma que você está olhando. Mas a partir de agora, o seu metabolismo, os seus hormônios, a sua estrutura como um todo vai começar a trabalhar para a terceira idade. E chegando nesse ponto aqui, em específico, quando você posterga a sarcopenia, você ganha mais força, você ganha mais energia, você ganha mais qualidade de vida, você ganha mais autonomia, você consegue ter mais disposição. E o problema de chegar na terceira idade, em nenhum momento seria necessariamente a idade. Quantas pessoas que chegou ali numa determinada idade e tá muito feliz e tá com muita disposição e consegue fazer de tudo e não se rende, entre aspas, né? Que chega a ser até bonito. Daí, nesse caso, normalmente é uma pessoa que tem massa muscular. O grande problema, inclusive lá da terceira idade, você há de concordar comigo, são as quedas. E as quedas acontecem por meio de faltar força. Veja como então, talvez o principal erro
seja querer secar a todo custo. Mas, Dani, eu preciso secar. E eu concordo, eu acho lindo, cara. Eu tenho centenas de milhares de pacientes aqui, e inclusive de todo mundo, né? Afinal, é consultoria online, então a pessoa chega e tem acesso ali na questão online, mas é tudo diretamente comigo. Então, ontem, eu tô gravando esse vídeo na sexta. Na quinta-feira, eu tenho feedback semanal com as meninas. E aí, cara, eu acho lindo ali você conseguir ver as meninas mudando o corpo em um mês, 2 meses. Às vezes não mudou o corpo, mas tá conseguindo dormir melhor. Justamente porque, inclusive, lá na menopausa, não chegando diretamente na menopausa, que a menopausa é um marco, né? Mas sim você pegar ali naquele problema, não no problema, na questão do climatério, começa a ter os fogachos, começa a ter os calorões, começa a ter as insônias, isso começa a perturbar a mulher. Então, só dela treinar melhor, só dela conseguir agora dormir melhor, só agora ela conseguir fazer uma boa dieta, ela já conseguir melhorar o corpo, cara, é uma evolução absurda de legal. Isso é muito, muito legal mesmo, né? Beleza, então talvez o principal erro seja querer perder, secar a todo custo. E eu acho importante que você seque. Por quê? Porque esses pequenos ajustes, sejam eles estéticos ou psicológicos, cara, se você melhorar o teu corpo, vai melhorar a tua autoestima, que vai melhorar teu desempenho. Como eu estava falando dos 40 anos, ali nos seus 40, já começa a mexer naquela questão de não só no ciclo reprodutivo, mas na sua identificação com a vida, afinal agora é uma outra fase da sua vida. Inclusive a psicanálise explica muito sobre isso, né? Vai ajudar muito, eu concordo, mas não a todo custo. Então, se não a todo custo, como nós chegaremos nisso? Bem, você vai ter que trabalhar na sua dieta, vai ter que trabalhar no seu treinamento. Então, o primeiro ponto que eu vejo das mulheres aos seus 40, vamos falando do treino, seria o segundo erro, é elas de certa forma não se desafiar no treinamento. Eu preciso que quando a mulher entre na minha consultoria online, eu preciso que ela vá lá e treine com vontade, que ela treine com energia, que ela vá para a academia para, entre aspas, se entregar no treinamento, que ela realmente tenha vontade, ela tenha disposição. Claro que muitas vezes é um paradoxo, né? A pessoa chega sem vontade, eu preciso incentivá-la para ela ter vontade, para que ela consiga treinar melhor, para então ela treinar melhor ainda. Mas eu preciso que ela vá lá e consiga chegar numa boa intensidade de treinamento. O que seria uma boa intensidade de treinamento? Preciso sair da academia exausta, preciso sair da academia sem força, preciso da academia morrendo. Não, não é assim. Mas tem 3 pilares importantes que quando você for treinar, você tem que se ater. O primeiro pilar é você, de fato, encontrar uma carga que te desafie. Então, vamos só supor lá, você veio lá, tipo, prescrevi 10 repetições. Para essa carga de 10 repetições, se você for lá, for fazer um movimento, colocou uma carga muito leve e conseguir fazer 20 repetições, significa que a carga ficou leve. Pô, Dani, então agora eu aumentei a carga, mas não saiu de 4, 5 repetições, significa que a carga ficou extremamente pesada. Então nós precisamos achar um range entre esse limiar de repetições para que você falhe, chegue próximo da sua falha muscular em 10 repetições. Só que para isso nós temos mais 2 pilares aqui. O primeiro é que você não sacrifique a amplitude desse movimento, tá? Então você precisa que o movimento seja completo. E beleza, o terceiro pilar aqui é que você ainda mantenha o controle desse movimento, porque às vezes você consegue fazer o movimento completo, mas aí você fica naquele só dando elástico, né? Só fazendo um movimento tipo, um exemplo, um agachamento, você desce com tudo e sobe explodindo. Você basicamente só está fazendo quase uma pliometria ali, mas não necessariamente está contraindo os músculos. E a musculação para a mulher nos 40 anos, ela é extremamente importante, cara, justamente para o desenvolvimento de massa muscular. Para isso, vou precisar tirar ali o meu crossfit, para isso vou precisar tirar a minha corrida? Não, dá para conciliar tudo. As pessoas, elas parecem que querem te colocar numa caixinha de vez em quando, né? Por exemplo, agora eu tô andando numa correriazinha de trabalho e tal, e tive que sacrificar alguns treinos. E nessa de sacrificar alguns treinos, hoje, antes de vir para cá, o paciente olhou pra mim e tal, pô, tá vindo mais tarde. Aí eu falei, pra isso eu tô tendo que sacrificar algumas aulas do jiu-jitsu. Aí você vê aquele olhar da pessoa meio tipo,
meio triste por você, você fala, não, cara, a gente não tá numa caixinha. Para você ser uma boa musculadora, para você treinar a musculação, não significa que você precisa abrir mão, um exemplo da natação, da hidroginástica, de alguma outra coisa que você gosta. Dá para conciliar tudo muito bem, desde que você tenha uma periodização. E esse é um grande erro, né? Justamente porque, eu odeio musculação, agora eu tenho que fazer e para isso vou ter que parar com as outras coisas. Não, não é bem por aí. Então, o segundo maior erro da mulher é treinar fofo. Vai pra academia sem vontade, era melhor nem ter ido, então, né? O terceiro erro que eu acabo observando, e que é muito comum, é a pessoa não conseguir ajustar a sua dieta, sabe? Beleza, dentre a dieta, você já sabe que a proteína ela vai ser muito importante. A proteína, ela, do grego protos, lá vai eu filosofar, né? Ela é primário. Beleza, tá aí tudo certo. Pô, Dani, e agora? O que, que eu faço com isso daqui? Ela vai te ajudar com o seu cabelo, ela vai ajudar com a sua pele, ela vai ajudar com a sua unha, ela vai ajudar na sua base para você ter uma boa hipertrofia muscular. Então ela é excelente. Você precisa dela para tudo, meu anjo. Mas também não precisa ficar excedendo. Então, como eu falei, o erro é não saber ajustar essa dieta. Se você for ver os vídeos, inclusive eu confesso que eu tentei ir por essa linha, mas eu me senti numa caixinha e não consegui. Se você for ver esses vídeos gerais aí, eles todos estão numa caixinha, tem que comer muita proteína, tem que fazer. Tá tudo bem, não tá errada a informação, mas não traz esse contato direto que eu tô tendo com você aqui, de que olha só, você precisa comer bem a proteína, mas você também não precisa exceder. Você não pode transformar isso também num caos na sua vida e para agora você vai ter que comer só ovo, peixe, frango e não consigo comer mais nada disso. Não, você tem que ter um equilíbrio. Qual que é esse equilíbrio? Pô, vamos dar um exemplo. Uma média de 1,5 gramas de proteína por quilo corporal já seria excelente para você. Pô, Dani, mas eu treino pesado e tal. Pô, 2 gramas. Pô, Dani, eu sou quase uma sedentária. Vou pra academia só porque eu quero me mexer. Lembre-se que eu tava te falando daquele paradoxo do treinamento. Não espero que você seja uma atleta, de forma alguma. Mas muitas vezes eu preciso fazer com que você só se mexa. E aí, pô, não precisa de tanta proteína assim, afinal, a tua recuperação muscular não exige tanto assim. E eu não sei o porquê, mas muitas mulheres não gostam tanto de proteína, cara. Inclusive, se você é uma das mulheres que não gosta tanto de proteína, deixa aí nos comentários, deixa eu tentar entender a cabecinha de vocês. Porque muitas vezes a pessoa ou não gosta do gosto, ou sei lá, acha difícil de preparar, não tem tempo, tem questões econômicas, que hoje é um pouco mais caro mesmo. Enfim, deixa aí nos comentários, né? E aí, quando a gente ajusta a dieta dessa pessoa, aí vem a questão de carboidrato, proteína, quando a gente tá falando, e a gordura. Dentre os carboidratos ali, eu não sei o porquê, mas as pessoas ainda têm medo, tipo de pão. Ah, Dani, eu engordei comendo. Um exemplo, né? A pessoa engordou comendo pizza, engordou porque comia tudo fora de hora, engordou porque não dormia direito e com isso acaba o corpo tendo um comportamento de querer comer mais alimentos palatáveis, faz uma certa hiperfagia nesses alimentos e tudo mais. E aí, quando você fala pra ela que agora ela vai secar e você fala que ela vai secar comendo pão, ela tem medo. E não. Claro que também não. Se a pessoa não gosta, não tem por que fazer. Se a pessoa sente refluxo ao comer, também não tem por que prescrever. Mas às vezes a pessoa tem medo ali dos carboidratos. Tem medo de comer fruta. Veja, o que engordou ela foi comer pizza, lasanha, maus hábitos e agora, vamos lá e vamos emagrecer. E vamos emagrecer, você vai comer banana. Mas banana é calórico. Pô, a pizza que te engordou não era, né? Você entende? Então, dentre isso, ajustar a dieta paciente é melhor. E aí eu vou ser bem sincero, cara. Sendo bem sincero assim. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue ali colocar num chat GPT da vida, monta uma dieta para mim, eu tenho isso, sou assim, 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 e com isso monta uma dieta para mim, ele vai montar, e por vezes vai montar uma dieta muito boa, que talvez um nutricionista montaria. E por que que a pessoa não segue então, né? Porque falta acompanhamento, cara. Eu acho isso muito interessante, né? Aí, beleza, você pode então montar a dieta de graça agora aí no teu chat GPT, esse não é mais o segredo da área fitness, mas é o acompanhamento. Então, muitas vezes a pessoa consegue ajustar a sua dieta, porque esse já não é mais difícil. Inclusive, se eu chegasse para você, num filho que você tem, falasse assim:
O que ele pode ou não comer, eu tenho certeza que você ia selecionar alimentos extremamente saudáveis para a sua criança. Então você sabe o que comer, o problema já não é mais esse. Próximo passo daí, talvez um quarto erro, né? O terceiro seria não ajustar a dieta, o quarto erro é não ter o acompanhamento. E é aqui que mora a grande sacada. Se você quer ter um bom personal, por exemplo, você vai ter que se identificar com aquele personal. Muitas vezes o personal, ele não é a melhor pessoa do mundo, mas é o melhor personal do mundo. Mas para você ele é a melhor pessoa do mundo. Você gosta daquela pessoa, se identificou com ela e por isso você consegue seguir o plano. E a melhor estratégia para você ter resultado é de fato você seguir aquilo que lhe é proposto. Por mais que a estratégia não seja tão boa, se você seguir ela, vai dar muito certo. E para isso você vai ter que ter um acompanhamento, de preferência, das pessoas que você gosta. Quanta gente chega para mim dentro aqui da consultoria e tudo mais, ou até mesmo dentro do consultório mesmo, e fala para mim, pô, cara, eu não ia fazer, mas por causa de você eu acabei fazendo. Então, tem que ter essa conexão, né? Então, se você realmente tiver um bom acompanhamento, tenho certeza que você vai ter bons resultados. E agora fica aquele jabá importante, né? Pessoas que entram na minha consultoria, eu monto a dieta, eu monto o treino e eu acompanho semanalmente. E muitas vezes é por esse acompanhamento semanal que elas conseguem visualizar os seus resultados. E quando elas não visualizam, eu consigo mostrar para elas através do histórico das nossas conversas ali. E aí a gente vê grandes evoluções. Se você quer saber mais sobre minha consultoria online, vou deixar um link aqui na descrição. Você clica lá e tira todas as suas dúvidas no WhatsApp. Beleza! E aí então. Os quatro, eu até que você tem um a mais, né? Os 4 maiores erros aqui. Querer secar a todo custo, colocando em pauta, colocando em xeque sua massa muscular. O segundo ponto ali é não saber ajustar de fato o treinamento. Então, fazendo um treinamento fofo, não saber ajustar a dieta. E você poderia achar essa dieta, obviamente, dentro de um chat GPT, mas o que vai te faltar é o acompanhamento. Se você ajustou tudo isso daqui, não há dúvidas que você terá bons resultados. Eu espero que tenha feito muito sentido para você e te vejo no próximo vídeo.